Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quarta-feira, 26 de dezembro de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes e nossos debatedores. Dia de festa hoje e ontem, já que ontem foi feriado, a gente não teve o debate excepcionalmente. Escreve pra gente 96803-8319. Se ontem foi aniversário do seu pastor ou da sua pastora, e se hoje é aniversário do pastor e da pastora, escreve, manda pra gente. Jesus vale? O ouvinte mandar uma mensagem falando, né? Senhor, manda, eu quero pastor agradecer pelo pastor Jesus, velho. Vale, ué. Pode então? Pode. Tô perguntando, que aí o ouvinte fica à vontade pra falar. Pode, claro, e deve. Aliás, a gente espera que os nossos ouvintes tenham comemorado ontem o nascimento do nosso Senhor. Muito bem. Tem problema então. Sem problema. Então tá bom, tá combinado então. Daqui a pouquinho, Marcela Bastos volta, nós vamos falar, dar uma palhinha pra você no final do programa de hoje sobre o grande jogo de futebol que aconteceu na sexta-feira. O apóstolo esteve lá e o presidente está à mesa. Hoje o presidente está à mesa e nós podemos falar sobre esse assunto, só porque o presidente está à mesa. Só porque o presidente está aqui. E esse assunto era para ter entrado segunda-feira. Isso. Só que o presidente não estava à mesa. Estaria aqui hoje. O presidente não estava à mesa, não pode. O presidente está à mesa hoje aí. Tá pensando Hoje o que é isso? Não é brincadeira não. Mas antes da gente falar do futebol, eu quero dar a palavra-chave aí, o segundo versículo da palavra-chave de hoje. Você sabe, a palavra-chave aí e o Colégio Força Máxima estão sorteando uma bolsa integral de estudos para 2019, mais uma educação bilíngue, material didático e uniforme. Bom, o primeiro versículo já foi dado no Café em Dose Dupla. O segundo versículo da palavra-chave de hoje está em Números 14:4. Números 14:4. Lembrando que a versão é a Almeida corrigida e revisada. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha, minha gente, é o seguinte, ouvinte encaminhando, falando com a gente, com você. Há alguns anos a igreja reunia os crentes para adorar a Jesus. Nos últimos tempos, o que se vê em sua maioria são cultos com temas centrados no ser humano, sem ênfase na glória de Deus. O que está acontecendo, hein? Estou errado em pensar assim? Seria esse o caminho certo para alcançar mais pessoas? Será que essa análise que faz a nossa ouvinte bate com a realidade, com a análise dos nossos queridos ilustres debatedores? Apóstolo Alexandre Macedo, muito bom dia. Seja bem-vindo ao nosso Debate 93 de hoje. Que pensa o senhor sobre esse assunto? Bom dia, TR, bom dia, debatedor, nossos ouvintes. Na verdade, não vamos generalizar, que até acho que é perigoso, mas eu penso que o culto está deixando de ser teocêntrico para ser antropocêntrico. E isso muito em função do que a gente vive, do humanismo. E agora o último advento aí é a questão do coach, né? Eu fiz o curso do coach e quando eu me deparei com isso, eu percebi, rapaz, essa linguagem está entrando na igreja. A gente começa a perceber pela própria música, toda a música leva sonhar, vitória, eu, meu, tudo coaduna, né? Aponta para essa ideia seguinte: olha, eu vou para o culto não para ser trabalhado pelo Espírito Santo, confrontado no meu pecado, porque ela falou da glória de Deus, mas hoje parece que se a gente tocar em pecado, tem aquele risco de perder aquele irmão que dá aquele dízimo, aquela oferta. Então, olha, vamos deixar isso de lado e vamos tratar daquela coisa que você... Deus hoje, na minha concepção pessoal, para muitos se tornou um upgrade. Você vai para a igreja, você chega numa situação, você vai sair dali com uma outra realidade.
E, lamentavelmente, a gente tem esquecido o princípio da graça, o princípio da salvação. Então, para mim, em resumo, deixamos de ter um culto teocêntrico para se tornar um culto antropocêntrico. Pastor José Magalhães Furtado, nosso presidente, muito bom dia, seja bem-vindo. Olha, e o que pensa o senhor sobre esse assunto e sobre a fala do apóstolo Alexandre? Bom dia. Bom dia, JR, Marcela, colegas de mesa. É um prazer poder voltar a esse microfone amigo e falar para essa gente maravilhosa com alto grau de interpretação que faz parte do conjunto da 93 FM, em particular desse nosso debate 93. Ouvindo, né, e lendo, já foi pior. Quando, por exemplo, os protestantes chegaram no Brasil, não podiam nada, né? Estive aqui na Marinha. Vila Ganhon. Isso. Aí o comandante dizendo assim, foi mais ou menos daqui que nós jogamos os crentes na água, né? Primeiro cortava, né? Jogava na água os peixes se alimentarem. Fala, olha, nós estamos num paraíso, né? Você fala o que quer, quando quer, né? Quando a discordância é uma questão de fundo, alguém vai te chamar no muito particular, né? Se for alguém como J.R. Vargas, um gentleman, ao pé do ouvido, né? Dizendo, olha, tal, não é bem assim. Dá uma lidinha nesse livro aqui e tal. É assim que se faz nas igrejas hoje, né? Todo mundo está muito confortável. Então, eu acho que a igreja está se tornando cada vez mais familiar, porque na família a gente fala o que quer. Se a igreja é família, tem que ter esse espaço, né? Nós não falamos só de inflação na família, né? Porque ninguém ia aguentar, mas a gente fala, tem quem gosta de futebol, por exemplo, tá colocando lá as questões. Então, eu entendo que o fundamental é que Jesus continue sendo centro, não só do culto, da vida, né, do cristão, né, e que a gente expanda isso. Esse foi o conselho do Nazareno. Não fica só para você, não. Vai expandindo, vai falando. Onde for possível, vai chegando, né, vai ou indo, né, anunciando essa maravilha que é o poder de Deus em Cristo Jesus. Pastora Márcia Molinari, a nossa menina da mesa de hoje. Pastora Márcia, está estreando hoje aqui, pastora? Sim, querido. Já recebeu a água? Sim. Deram suco? Deram suco ou ainda não? No primeiro dia tem suco, só no primeiro. Né? Só no primeiro dia. Não tá vai ter, certo. Não, só hoje, no primeiro dia. A água está excelente. O café está chegando. Um café especialíssimo. Nós queremos tratar a irmã muito bem, viu? Seja bem-vinda. Querido, amém. Queremos saber a sua opinião sobre esse assunto, pastor. Meu querido, é um prazer estar aqui com os nossos irmãos pastores, essa equipe maravilhosa. E eu começo citando Mateus 4:10. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás, darás culto. A gente vê que todos esses temas que têm sido tratados nesses últimos dias, esses últimos tempos, né? Essas novidades nos cultos, ela não aconteceu do agora, como o pastor aqui falou, já vem vindo na história da igreja. Então, a história da igreja também nos oferece registros de como nos diferentes períodos foi preciso que verdadeiramente militantes e mártires da fé se recusassem a tomar para si a forma do século vivente. Em Romanos, capítulo 12, verso 12, a gente vê sobre isso. Agora, hoje, existem aquela questão do ego-idolatria, né? O ego está bem presente em muitos líderes e a gente tem que tomar cuidado com isso, porque senão a nossa identidade espiritual, ela fica meio que perdida. E a gente lança isso aí. Qual tem sido a nossa identidade, né? Porque, na verdade, os movimentos, eles existem,
mas quando nós temos a nossa identidade espiritual, pronto, a gente não aceita, há um posicionamento, viu? Nós, os líderes, temos que muitas das vezes, duas coisas que a gente tem que ter quando detectarmos alguma diferença, querendo entrar, né? Mesmo que a igreja seja hoje considerada uma grande família, onde os membros eles têm total liberdade de chegar diante do seu pastor e dizer alguma coisa que está acontecendo, que eles estão gostando ou não. Mas nós temos que ter discernimento, detectarmos e nos posicionarmos diante desses movimentos aí. Algumas avaliações sobre esse assunto, sobre esses temas aqui, por exemplo, é normal que a gente diga, que o pastor diga para a ovelha, olha, a ovelha diga assim, eu não gostei do culto hoje. Aí o pastor diz, mas não foi para você, Isso. o culto foi para Deus. Mas algumas vezes o culto é do jeitinho que o pastor gosta. Uhum. Então fica uma coisa assim, é um conflito. Então não pode ser como, o culto não pode ser como o pastor gosta, também não é como o povo gosta, é como Deus gosta. Só que a forma como a gente faz o culto para Deus é muito mais a essência do que a forma. Uhum. A forma pode ser variada, tem gente que faz em pé, sentado, Com certeza. voando, levitando, não sei, cada um faz de uma forma, mas a essência é a essência bíblica. E parece, apóstolo, que a gente vive essa dificuldade de reencontrar a essência. Porque eu vou lá ao culto na sua igreja e disse, olha, é desse jeito, né? Só vou fazer igual. Aí vou na igreja da pastora, eu falo assim, opa, é diferente, mas também gostei desse jeito aqui, misturo os dois. O presidente faz um outro culto diferente lá, eu misturo os três. No final, eu estou imitando o culto da outra igreja, como estou imitando o irmão que prega, o irmão que canta, e falta aquela característica da essência do indivíduo. Eu acho que a questão maior passa pelo seguinte, né? E foi colocado aqui, né? O culto é familiar, mas até na família a gente estabelece regras, né? Cada família tem o seu universo. Agora, o que eu penso particularmente, que também parte muito da idolatria do homem. Né? Vai pregar para nós nessa noite o grande, o magnífico, o mega, ultra. E parece que a turma idolatra isso. E gosta. Deixamos de ser servos de Deus, ou seja, o canal por onde o Espírito atua e fala, para ser a própria divindade. E isso acaba aí, realmente concordo contigo. Poxa, hoje a gente vai na igreja para cultuar, não, quem vai para lá é o fulano. Então vamos para lá que o fulano tem uma palavra. E é um perigo. Quem enche a igreja? Fulano está enchendo a igreja. Com certeza. Traz o fulano. Nós temos que Fica um negócio doido, cara. Pois é. Esse outro mundo, hein? E você quer ver uma coisa? É ou não é? Nosso povo se perdeu em referência de espiritualidade, porque hoje a igreja não é medida pela presença de Deus, mas é pela quantidade de ovelha que o pastor tem. Com a certeza. coisa é meio fazendeira, né? Fazendeira. Você tem quantas cabeças lá? Eu tenho 5 mil, 10 mil. Fico imaginando um pastor numa situação de Ribeirinho, um pastor no interiores. Uma congregação lá de 20, de 30, ele é tão santo quanto qualquer um que ultrapasse Missão diferente. Missões diferentes. Mas parece que nós não temos isso bem definido dentro da gente. Eu acho que isso é um risco muito grande. A gente corre o risco de nós sermos o subproduto desses movimentos. Quem somos nós? Qual é a nossa identidade? Porque senão nós vamos ficar na evasiva, aceitando. Porque existem duas vertentes aí que a gente precisa também colocar. Os pastores hoje estão passando por um aperto muito grande, porque ao mesmo tempo que eles têm a posição, nós temos uma posição, nós detectamos, vemos que alguma coisa está querendo entrar de diferente para desestruturar muitas das vezes a sã doutrina, né, a essência, a pura essência. Mas, do outro lado, existe o movimento que chama a seita. Então, os membros, muitas das vezes, eles querem a essência, mas querem também o movimento. Presidente. Então, é complicado. Então, e nós estamos no Brasil, né? Um país que você pode cultuar, né, com uma certa facilidade, né? Dentro das próprias denominações, né? Tem um certo grau. Nós temos 400, 500 igrejas metodistas aqui
da Bahia para cá, né, somando tudo, dá umas 800 aqui no estado do Rio de Janeiro, e não tem fiscal lá para ver o que você está pregando. Gente, nós somos uma igreja, nós não somos um quartel, nós não somos um partido político, nós somos uma igreja. Né? O Espírito Santo, ao que pelo menos teoricamente se diz, é o que instrui. Né? Então, o Espírito Santo não instrui só quando as pessoas batem palma, não. O Espírito Santo instrui e o pastor, a pastora, o pregador, ele é responsável pelo que ele fala e vai dar conta. Eu não estou preocupado com o que as pessoas acham. Estou preocupado com a conta que eu vou dar. Né? De ter sido um obreiro negligente, não ter alimentado quanto precisava. Então, nós estamos em mais uma etapa. Né? Nós estamos em mais uma etapa. Eu também entendo que somos movido a sentimentos também. Né? Uma pessoa com quem eu tenho mais relacionamento, né, a gente liga muito mais, né? Aquela que tem menos, né? A gente não tem relacionamento com todo mundo. Agora, com Deus, todos nós devíamos ter. Todos nós devíamos ter e receber da mesma fonte. Cada um faz a aplicação que o Espírito Santo dá ao coração, né? Eu gosto, eu falei isso uma vez, estou falando para a segunda ou terceira, por exemplo, um stand-up na igreja. Stand-up na igreja. Comédia. Para a juventude. juventude. Piada, para a juventude, né? Uhum. Porque é impossível a gente não ter gente talentosa, né? Que tal? Mas, gente, stand-up no culto, nós temos vários espaços, nós temos vários momentos, né? Cada momento, o seu momento, né? Aquele tempo do crente chororô, já passou. A juventude é muito alegre, participativa, né? E nós temos, certamente, que dar a esse grupo também as oportunidades que são necessárias. Então, eu entendo que as igrejas, e não é à toa que se espera que daqui a muito pouco tempo nós sejamos a maior denominação, a maior igreja, né? A igreja evangélica, seja a maior igreja do Brasil, né? Mas há muita coisa a corrigir, não nego que haja muita, mas também tem muitos acertos. Eu acho que a gente precisa avaliar que quando o ouvinte diz aqui, há alguns anos a igreja reuniu os crentes para adorar a Jesus, isso é um saudosismo que talvez não seja tão verdadeiro assim, porque como é que a gente sabe se é fato, né? Eu creio que a nossa ouvinte se reunia para adorar a Jesus, mas muita gente se reunia por hábito, comodismo, como hoje muita gente também se reúne por esses motivos, por outros motivos, e nós temos aí um remanescente, porque Deus não deixa que o remanescente se perca. Tem aí um grupo que se reúne para adorar a Jesus. Agora, o que ela diz aqui, em sua maioria, são cultos com temas centrados no ser humano, sem ênfase na glória de Deus, parece aquelas respostas, né? Por exemplo, você tem uma campanha, você tem um culto que tem um assunto específico, seja uma bênção, seja alguma coisa assim. Eu não sei se vocês acham que isso está errado, se isso é um desvio, ou se essa é uma aplicação mais ampla do que já se anunciava anteriormente, né? Você tem uma igreja no passado que ela tinha cultos dominicais e o culto meio de semana, na maioria esmagadora das igrejas, ou era doutrina, ou era oração, ou era disciplina, e não tinha um tema, um culto assim, um culto de mulheres. Não tinha. Tinha, pastor Zé? Acho que não. Não tinha, não sei quando começou isso, um culto de mulher, culto de adolescentes, culto de jovens. Isso é muito recente. Isso, estou falando de recente, 30 anos, 20 anos, não sei. É por aí. Ou seja, essas ênfases são ênfases no ser humano. Mas isso é um equívoco? Não, na verdade, isso que estou falando. Eu acho que o que eu penso é o seguinte: a igreja, historicamente, que a gente conhece, são movidas por campanhas. Talvez a igreja dela, em especial, esteja passando por essa transição. E aí cabe também ressaltar o seguinte: talvez aquela pessoa, aquela marcação de passo ali o tempo todo, quando mudou, acho que as mudanças avaliadas, debaixo de oração, debaixo da direção do Espírito Santo, são bem-vindas. Agora, toda mudança, ela causa conflito. Você é novinho, JR, mas não pegou esse tempo. Obrigado. Mas, por exemplo, eu peguei o tempo que bateria. Isso era uma crise que eu tinha. Ela podia ficar na sala da juventude, mas não podia ficar dentro do templo. Eu naquela época, novo convertido, fui perguntar ao pastor. Falei, pastor, me tira uma dúvida. A sala da juventude é uma sala de pecado? Ele disse, mas por quê? Porque se a bateria pode ficar lá e não pode ficar dentro do templo, tem alguma coisa errada. É melhor tirar dos dois lados. Né? E
na minha cabeça, de novo convertido, então, era uma celeuma. A gente sabe que muita gente saiu da igreja e hoje está lá a bateria. Dificilmente você vai ver uma igreja onde não tem uma bateria. A guitarra, que durante anos foi considerado instrumento do diabo, a turma pegava. Então, acho que essas mudanças, elas vão acontecer. Agora, cabe, né? E aí vamos lá para o livro do Apocalipse, o anjo da igreja, ao pastor, aquele que tem, buscar em Deus o seguinte: se essas mudanças estão vindo por vontade de Deus, acho que a pastora colocou, ou por moda. Não, porque a igreja do lado está fazendo, eu vou fazer. Porque o JR está fazendo, e aí a gente começa a questionar o seguinte: está fazendo, você quer fazer porque é uma direção de Deus, porque está enchendo a igreja, e aí você se perde na sua personalidade, e aí eu concordo contigo. Só um exemplo aqui, eu me lembro que uma vez, quando o Diante do Trono começou, eu fui pregar em um determinado lugar e a menina cantando, ela começou a chorar, e eu já constrangido, disse, meu Deus do céu, por que não sai uma lágrima? Essa menina está se acabando de chorar, o Senhor me perdoa. E eu me senti pior dos outros. Quando eu olhei para a menina, eu falei, está desfigurado. Tinha uma lágrima. Mas daquele jeito da Ana Paula falando, Senhor, Senhor. Vi Ana Paula em várias igrejas. Ana Paula em várias igrejas. E aí você imagina o seguinte... Sotaque mineiro e tudo. Impressionante a isso, irmã carioca da gema, mas falava igual mineiro. Pois é, aí você pergunta o seguinte: é uma ação do Espírito Santo? É um modismo, como foi colocado aqui? Precisamos disso? Tem que ser avaliado. Com certeza. Há uma ênfase exagerada no poder dos métodos hoje, né? A gente vê muitas pessoas usando os métodos para se encher a igreja. Os símbolos também sagrados. E muitas das vezes isso daí é copiado. A maioria das vezes é copiado. Então, qual é a nossa essência, como foi colocado aqui? O que está acontecendo para essa questão ser colocada? É rever algumas coisas, a chamada, né? Os líderes, buscar diante de Deus, como já foi colocado aqui, que eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu não sou tão velha, mas também não sou tão nova. É nova. As meninas da mesa sempre são novas. Sempre são Muito obrigada aí, tá? Mas é um nova ali, mais que uma idade mais madura. Então, na minha época, culto jovem era um pregador que não tinha uma linguagem para os jovens. Hoje, para a gente fazer um movimento jovem, a linguagem ela tem que ser a linguagem para o jovem. Tem que ser um palestrante específico para o jovem. Então, tudo isso aí, isso daí... Mas isso é errado, pastora? Certo. Isso é certo. Certo, então, com certeza. Isso é um acerto, então, de comunicação. Isso não há problema nisso. Não há. Mas nenhum. A impressão que eu tenho é que o ouvinte está nesse desenvolvimento de ideias dizendo o seguinte: olha, você está tendo um culto que é só para atrair as pessoas, ainda que seja uma coisa correta, bíblica, sabe? Resposta de paz, resposta de alegria, resposta de esperança, mas parece que, segundo o ouvinte, fixou nisso. Ou seja, só para atender uma demanda nossa, uma necessidade nossa, e não para que nós venhamos a dar glória a Deus. Resultado disso é uma infantilidade, porque eu sou atendido. Houve uma pesquisa que mostrou isso, uma migração de pessoas de igreja, porque aquela igreja oferece cura. Estou curado, glória a Deus, vou para outra igreja, que eu estou precisando agora de um carro. Aí aquela está na hora orando por carro, ok. Aí a pessoa solteira, o negócio está ruim, mas aquela igreja lá diz que o pessoal ora e a pessoa casa. Aí depois casou, disse, mas naquela igreja lá engravida, então vou para outra igreja e fica um negócio. Isso é resultado de pesquisa, é dado científico. As pessoas migram de igreja de acordo com as suas necessidades dentro de um segmento do nosso mundo evangélico. Aí já não é mais a questão do líder, é a questão do povo. O povo é que estão procurando isso, está à procura dessas coisas, né? Eu acho que aí, voltando lá às origens, né? E a Bíblia diz para não remover marcos antigos. A gente aprendeu, né, na igreja que você se converteu, você permanecia ali. Você tinha a questão da família, de um cuidado. Com certeza. Hoje a pessoa é o seguinte: se ela se sentir incomodada por uma exortação do pastor, eu vou sair dessa igreja. Elas medem a igreja hoje pelo fogo. Nossa igreja aqui não tem muito fogo. Vou para lá que tem fogo. Eu acho que, e aí tem a ver com o que ela colocou aí muito bem. Ou seja, como ela diz aqui, centrado no ser humano. Ou seja, eu quero uma igreja que hoje agrade a minha vontade.
Eu tenho que satisfazer, eu não vou para a igreja para cultuar a Deus. Eu vou para ser satisfeito. Então, uma igreja que promete que eu vou ter isso, que eu vou ter aquilo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, o tempo todo, bata no peito, diga, eu posso, eu consigo, eu vou, eu quero, eu sou incrível. É óbvio, gente, está na moda. Está na moda, mas moda. Essa é a igreja hoje que os cientistas estão chamando de igreja coaching. Você vai para ali para sair de uma situação para outra, por humanismo. Agora, o humanismo não substitui a graça. Chega uma hora que aquele vazio lá volta. Não tenha nem dúvida. Você tem palavras bíblicas que são palavras, desde que sejam bíblicas, elas são altamente importantes para o nosso. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então você tem uma afirmação, é uma questão assertiva, é positivo, mas é bíblico. Não é aquela coisa que alimenta você é maravilhoso, você é sensacional, repita isso 10 vezes. Diz até que um cara foi pro inferno e ficou andando para um lado para o outro. O presidente diz assim, não está quente, para ver se funcionar. E tem gente que acha que por repetir uma determinada afirmação, ela se torna verdadeira. E a gente sabe que ela só se tornará verdadeira se ela for bíblica. O resto é trabalhar com autoestima. E aí tem o seu lugar para trabalhar com autoestima. Mas se a igreja, o ambiente da igreja for inteiro para a autoestima, fica complicado, né? A pessoa fica ótima com ela, mas claro, vazia de Deus, né? Como o apóstolo claro que eu não vou ficar do lado da morte. Eu quero profetizar, determinar a vida, mas biblicamente, né? Que isso daí não faça com que eu acredite que isso vai me levar à salvação e à adoração a Deus. Conscientemente eu vou fazer isso. Agora o ouvinte está falando aqui uma coisa que eu não sei, acho que esse fato aqui é novo, eu não conheço essa história aqui. JR, o que você acha de pagamento superfaturado de cantores gospel, que cobram absurdos para se apresentarem nas igrejas, na casa de Deus? Você não acha que isso também é para encher igreja? Você não acha que parece com os sacerdotes na época de Cristo? Me desculpe, não concordo, tem valores que são absurdos. Tem isso, gente? Tem, presidente? Tem de pastor, meu filho. Você convida o pastor e ele manda falar com a secretária. Aí você pergunta assim, a questão da oferta. Ele costuma ir por tanto. Mas a oferta é livre. Aí tu pergunta, mas e aí? Mas olha, geralmente onde ele vai, as igrejas dão tanto. A média Então você percebe claramente que tem. É óbvio que... Então tem pastor também? Tem. Claro, a gente sabe que tem, né, JR? A gente sabe que... Estou perguntando. Não, assim, tirando a nossa parte aqui, a descontração... Tem, tirando né? Nós aqui, eu acho que tem. É triste, porque o que o ouvinte está falando, ele até que o ouvinte admite o pagamento, uma oferta, claro, até porque tem pessoas que vivem disso. E montam estruturas, ensaios, técnicas, treinamento, equipamento, enfim, tem uma série de investimentos que são feitos nisso. Mas o que o ouvinte diz aqui é esse outro aspecto. Aqui tem um outro lado também, o lado do cara que canta, tem, né, da pessoa que canta, mas o que fala aqui, o apóstolo falando, tem pastor que cobra agora, e a mensagem é nova? Não, ou é a mesma que falou ontem? Não acredito que vai fazer uma mensagem para cada igreja que vai, não. Fala, presidente. O presidente vai falar. Fala, presidente. Então, há mudanças, né? Inegavelmente há mudança. Nós não somos os mesmos de ontem, de um mês atrás, de um ano atrás, 10 anos atrás, né? Isso é uma questão sabida. Agora, é interessante perceber que o centro do culto cristão é Deus. Esse valor não pode ser removido. Eu, às vezes, fico preocupado porque nossos pastoras são muito talentosos, aí o cara é psicanalista. Aí a pregação dele, do princípio ao fim, é psicanálise. Não tenho nada contra, isso é um problema dele, é a congregação dele que deve reagir, né? Agora, eu acho que é um exagero. Né? Ele coloca um valor que a grande maioria não tem, né? Ele, por ser especialista, ele está ajudando as pessoas. Agora, o culto virou uma terapia, você senta lá e, agora aprendi isso, agora vamos ver para onde ele vai para me ver a próxima, né? Então, eu acho que algumas pessoas um pouco menos levadas, né, a esse tipo de situação reagem, né? Porque eu estou num consultório ou estou num santuário, né? Aqui a glória é de Deus ou a glória
do médico, do palestrante. Né? Acho que isso tem merecia ser revisto. Tem as fases. Essa fase que muita gente fez psicanálise, ela aconteceu e o discurso tinha isso. Agora outros fazem, ultimamente tem feito outra coisa. Agora do coach. Agora é o coach. E aí a gente acaba assimilando, que tem que estudar, ajudar sempre, né? Sim. Um ouvinte aqui está dizendo, JR, aqui na igreja nós contratamos um grupo aí de música, eu fico muito à vontade para falar, que eu tenho vários amigos da área de música, não canto nada, mas vale a amizade. Aí ele está dizendo aqui que eles cobram aqui X e muitas igrejas, para arrecadar o dinheiro, é um sacrifício. É salgadinho, é o pastel, coxinha, é quibe, e é suco de não sei o quê. Tem gente que lava carro, arruma a casa, junta o dinheiro, tá não sei o quê. Aí o grupo chega e diz, nós temos que cantar logo no começo do culto, que nós temos que ir para uma outra igreja. Aí é falta de respeito. A minha sugestão, chama só uma vez. Chamou? Fez isso? Não chama mais. Não é para botar em Facebook. Não é isso não, gente. Nós temos que dar aquelas coisas assim. Se não é prioridade, não serve. Se não vai para a sua igreja para adorar a Deus, se é show, se tem que ser na tal hora, assim, se assado. E eu faço aqui uma ressalva, porque às vezes a igreja é longe. É perto de Deus, longe da casa da pessoa. Você tem uma ressalva que é tão longe, não dá para ser um pouquinho mais cedo, porque é perigoso. Aí tem um equilíbrio, tem aquela coisa do bom senso, mas não porque tem uma outra agenda. Porque se tiver uma outra agenda, é falta de respeito com aqueles irmãos. Olha, tudo que não é adoração é idolatria. Então, eu repito, qual é a nossa identidade espiritual? A gente rever algumas coisas aí, sabe? Porque isso é importante para a essência pura de um culto que é um culto que tem toda a organização, porque na igreja tem que ter um ar-condicionado, copos descartáveis, um banheiro bom, uma pintura legal, um som maravilhoso, mas tem que ter a glória de Deus, a presença do Senhor. Olha como as mulheres veem a igreja. Fosse o homem, eu falo, tem que ter um estacionamento. É verdade. 11h36. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Já se recompensou por um dia cansativo com aquela comida bem gostosa e quase sempre gordurosa? De acordo com um estudo desenvolvido pela Universidade de Colônia, lá na Alemanha, a falta de descanso pode ativar aí o hipotálamo, que é uma área do cérebro relacionada também ao apetite. O cansaço aumenta o desejo por comida não saudável. Olha. E se a falta de sono persistir, o risco de obesidade acaba aumentando. Você olhou para o apóstolo por quê? Conversa fiada, que eu não olhei. Olhou, sim, senhora, que eu tô vendo. Não olhei, não, senhor. Olha, JR, tudo gordinho. intriga entre os irmãos. Quando você está bem cansado, ouvinte, o que você gosta de fazer, hein? E o que a gente pode aprender com a Bíblia sobre o descanso? Então, peraí, deixa eu entender. Então, quer dizer que a pessoa, ela descansa pouco e porque descansa pouco, ela desconta na comida. Ela come mais. Está cansada. Isso é antigo, né? É. Tá na Bíblia, lá, lembra Esaú, que fez por causa do cansaço? Exatamente. Então, a pessoa, quando cansa, pode ser que tenha muito. gente que não coma demais, por isso que a gente está perguntando. O que você É o faz meu caso. quando tá Eu assim, vou cansado, você Aí desconta é o que eu ia falar, exatamente o que eu ia falar. Pastora, começando ouvindo a nossa menina da mesa sobre esse assunto, quanto a este tema, né? O que podemos aprender com a Bíblia sobre descanso? A Bíblia, em toda parte dela, nos recomenda sobre o descanso, o sono. Eu nunca vi na Bíblia ninguém não dormir. Ao contrário, todos os profetas de Deus, mulheres do Senhor, elas tiveram um tempo de descanso. E o descanso faz parte. Tem pessoas que precisam dormir 8 horas, outras pessoas precisam dormir 6 horas. E está tudo bem. Agora, quem não dorme pode ser um motivo, estresse, esgotamento, porque o esgotamento, ele se torna até o esgotamento mental. Né? Tem pessoas que trabalham incansavelmente em banco, né? Fazendo contabilidade, fazendo contas,
e chega à noite, a mente está ali e não consegue descansar. Chega na hora do culto. Chega na hora do culto. Medita o culto inteiro. Medita, né? Vai lá e não consegue. Baixa a cabeça para orar e não levanta mais. Não levanta. E quando mais. bota aquele fundinho musical? Eita. Teclado. Aí é que E dói, quando né? apaga a luz, hein? Aí que dormem mesmo. Quando dormem, então. Ô, minha gente, vamos descansar. Nós, os servos de Deus, ouvinte precisamos. dizendo o seguinte: quando eu estou cansado, eu durmo. Só isso, ela falou. Aí o outro ouvinte dizendo o seguinte: J, eu como muito. Parece que eu consigo trabalhar mais quando como. Também acontece isso, presidente? Está no campo da impressão, né? Uhum. Ele está aí no senso comum, ele acha, né? E a gente, o brasileiro, adora a questão do achar. Mas eu voltando aqui à questão do início, Deus descansou no 7º dia. Deus descansou. Hipoteticamente que seja, né? Mas é um exemplo, né, de que ninguém é suficientemente forte para não descansar, para não ter relacionamento, né? Tá aí o relacionamento do Pai, do Filho e o Espírito Santo. Mas precisava? Claro que não precisava. É hipotético, é como um exemplo para as pessoas que ninguém vive sozinho. Você precisa do outro, melhor que você seja, você precisa do outro, né? Olha o filho, né? Tudo que o filho fala besteira não pode ser, né? Olha a idade dele, olha a boa vontade de querer contribuir. Então eu acho que na comunidade da fé, de igual modo, né, também precisamos do tal descanso. Gente que vai uma série de pastores não gosta nem que se fale nisso, né? Gente que vai na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Tem algum... O que há? Não faz outra coisa a não ser isso, né? Adoração, serviço a Deus é parte do conjunto. Não dá para ocupar todo o naipe aí, né, da vida. Na verdade, a gente sabe que o sono é imprescindível, né? Por exemplo, o sono é importante para a questão do humor. Uma pessoa que dorme pouco, ela é mal-humorada. O sono é importante para a memória. Tem gente que se ilude com aquela ideia, muito bem os jovens estão ouvindo a gente aí, o cara diz, não, eu vou estudar até 3, 4 horas da manhã, eu vou dormir para levantar. Isso é um desperdício, porque o teu cérebro não vai reter. Então o cérebro precisa do sono. O organismo produz hormônios quando nós dormimos, melatonina, então tudo isso é fundamental. Nós temos que ter uma qualidade de sono. Muitas pessoas confundem qualidade com quantidade. Você pode dormir 8 horas na quantidade e não ter uma qualidade de sono. Então nós temos que trabalhar a questão do sono. O descanso é bíblico. É bíblico. O próprio Elias, quando estava esgotado, quando ele sai, ele cruza o Israel todo, né, porque sai do Carmelo para o Horebe, o que ele faz? Ele deita e dorme. O anjo vem, come, ele volta a dormir. E Deus respeita esse tempo de sono. Porque Deus sabe, ele é o criador do sono. Há um exemplo que eu gosto muito, posso citar aqui. Eu tive um professor no Seminário de Teologia da Oração, Davi Gomes. E Davi Gomes, durante muito tempo, tem um programa na Rádio Boas Novas, faz um programa, e ele estava sem pagar, né, uma dificuldade para pagar. E a esposa dele, dona Aide, dizendo, Davi, vem dormir, Davi. Ele, como, Aide? A mãe tem que pagar o programa, eu não tenho. Ele contando isso pra gente, né? Ela, vem dormir, Davi. E aí chegou uma hora lá, ele disse, vem dormir, Davi. Aí ele disse, não dá, eu estou preocupado. Davi, deixa eu falar uma coisa para você. Você não vive dizendo que não dorme o guarda de Israel? Ele disse, é verdade. Então para que 2 acordar, Davi? Dorme você e deixa ele resolver. Então, às vezes, as pessoas ficam presas a isso, na angústia, não conseguem dormir. O guarda de Israel não dorme, querido. Vai descansar. A sua insônia não resolve o seu problema. Entrega o seu tema, a sua ansiedade, essa sua angústia para o Senhor, coloca nas mãos de Deus, aproveita esse tempo para orar, porque tem gente que é simples assim, a pessoa, olha, eu tenho uma dificuldade para dormir, que é uma coisa doida, abre a Bíblia, abre a boca e fecha o olho. É ou não é, presidente? Que tem? Tem. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. O missionário Robson Natanael, de 33 anos, morreu nesta terça-feira de malária. A doença foi contraída durante uma viagem a Moçambique. Ele era membro da Igreja Evangélica Comunidade Ágape, em Valença. Uma segunda vítima, identificada como o pastor Carlos, que estava na mesma viagem, também contraiu malária. Ele está internado na unidade de terapia intensiva na Fiocruz. O estado de saúde dele não foi divulgado, porque o caso segue sob sigilo médico. E aí a gente pergunta... É uma viagem missionária. Uma viagem missionária, de 30 dias. Como desenvolver um amor ao próximo
capaz de enfrentar riscos para falar de Jesus e de seu precioso evangelho. Apóstolo, eu quero começar ouvindo a sua opinião sobre esse assunto. Na verdade, eu creio que ele também não viajou pensando que ia pegar malária. A verdade é essa. Agora, também tem muito a ver, JR, e aí foge um pouquinho da pergunta aqui, é o seguinte, que às vezes a pessoa começa a sentir o sintoma, principalmente o homem é assim. O homem, para ir para o médico, ele já está nas últimas lá, vai arrastado, vai... Talvez se lá no início, porque a malária tem cura, tem tratamento. Agora, é óbvio que chega um estágio que já não dá mais, acredito que seja o caso dele aqui, né? Então, eu penso que aí a questão é o seguinte, primeiro, desenvolver o mal próximo, isso aí está fora de cogitação, porque a prova maior sai daqui para Moçambique. Agora, cabe um alerta, né? Principalmente essa turma que viaja, que faz obra, voltou, sentiu alguma febre, não pensa que é um resfriado. Se teve em áreas de risco, a região norte do Brasil, se teve em Angola, Moçambique ou qualquer outro país que a malária é bem... vamos dizer assim, ainda não foi combatida, a pessoa tem que voltar e sentir algum sintoma, alguma coisa diferente, procura o médico. Não custa nada. Às vezes a pessoa vai tratando que às vezes ele trata uma situação mascarando. Toma para eliminar a febre, toma isso para baixar, e às vezes está lá. Talvez se corresse a tempo com ele, provavelmente estaríamos vivos, porque nós temos casos. Isso aqui não é o único. Talvez tomou notoriedade porque ele morreu. Mas nós temos... A turma aí do Giovanni Cid, o Kaique, pelo menos 2 vezes já teve malária, tratou e continua tratando. A malária não tem vacina, é tratamento, né? Então, eu diria também que nós precisamos ser um mordomo da nossa própria vida. Né? Há empresas e há países que são rigorosos nesse sentido e não deixam viajar sem as tais vacinas apontadas ali no caderno de vacinação. Então, eu não acho que seja um serviço ao reino quando alguém deixa de cumprir, né, o básico da manutenção da sua vida por conta da missão. Ao contrário, você cuida da sua vida, você vai ser um missionário melhor. Né? Você vai voltar vivo para sua casa, para sua família, né, para o seu país. Então, eu acho que é uma ingenuidade, né, um exagero, quando nós sacrificamos a saúde. Não, eu tenho que... Mas você está com febre, tem alguém que pode fazer no seu lugar. Não, eu sou imprescindível, Deus só fala através de mim. Isso é inocência. É verdade. Eu concordo plenamente com o presidente. E se você quer ajudar o próximo, nós temos o dever, a Bíblia coloca isso, de nos cuidarmos. Porque a gente se amando, só assim teremos força e coragem para amar o nosso próximo. Porque se nós nos acharmos super-heróis, olha, minha gente, vai chegar uma hora que que precisaremos de ajuda. E aí, como nós vamos ficar? 2 assuntos aqui. O primeiro, ouvinte dizendo, difícil é o atendimento. O médico depois conseguir diagnosticar a enfermidade a tempo e, de fato, nós lidamos com essas dificuldades. A outra é o seguinte, quando você fala de um trabalho missionário, você está falando de correr riscos. A Bíblia descreve uma série de possibilidades, a história conta isso. Então, como é que a gente faz assim? Se muitas vezes acontece da gente trabalhar esses assuntos que envolvem essas dificuldades de luta, de batalha para pregar o evangelho, anunciar a palavra do Senhor em lugares perigosos. A gente sabe, tem um risco. A gente sabe que tem um risco. Alguém precisa ir. Quem é que vai? Eu vou. Você vai, mas você sabe que tem risco. Então, se não existirem pessoas que resolvam correr o risco é complicado. Eu não sei se é o caso aqui. Entendeu? Nesse caso aqui. A questão da nossa ouvinte é o seguinte, quando uma pessoa viaja para o exterior e volta com esse sintoma, ao procurar um médico, ela relatar que teve em Moçambique, ela vai ser encaminhada para a Fiocruz. Na verdade, aí a questão não é, eu concordo, se a pessoa não viajou, é uma outra realidade, né? O que a gente percebe é o seguinte, a malária não tem vacina. Então não adianta a vacina, vai ter a febre amarela, enfim. Mas quando ele voltou com os sintomas, então já era para atentar assim, eu estive no país que a incidência de malária é muito grande. Isso aí a gente vai no Google, vai ver. Então ele tinha que atentar um pouquinho para isso. Aí foi o que o pastor colocou muito bem aqui, a mordomia do corpo. Se ele não tem a mordomia do corpo, fica difícil, porque a malária também não mata de um dia para o outro. Ela não mata.
Então, ela vai... eu acompanhei o caso hoje de manhã pela televisão, eu pensei comigo, falei, olha, isso aí foi negligência com o próprio corpo. Sentiu, veio de um país que a incidência é grande, Angola, Moçambique, então ele atentava um pouquinho mais para o corpo, ou então aquela, não, estou fazendo a obra, nada vai me atingir. É aquele extremo. Mas a gente tem isso, gente. A gente vai para uma viagem missionária, a gente acha que não vai acontecer nada. Concordo com você. Não é? A gente tem a sensação, Hoje que não já vai acontecer mudou nada. bem, né? É lógico que a gente sabe que o carro pode estragar, que alguém pode ter alguma dificuldade, que o ônibus onde você está pode furar pneu, ser assaltado. A gente corre esses riscos, mas a impressão que a gente tem é que não vai acontecer nada. A gente esquece das perseguições que não são apenas humanas, elas são essencialmente espirituais. A manifestação é humana, você vai ver o humano nos atingindo, mas são manifestações espirituais, né? Hoje já mudou bastante, né? A igreja, quando envia o missionário, ela tem toda essa cautela de uma check-up geral de exames, né? A pessoa passa por várias entrevistas, há um aparato todo envolvendo uma proteção aos missionários. Eu acho que nesse caso aí foi surpreendente, foi uma surpresa, um acontecimento, vou dizer isolado? Acredito que não. Nosso carinho aqui, a família do missionário Robson Natanael, também aqui ao pastor Carlos, que nós não conhecemos aqui, mas que nós temos ouvintes aí que com certeza conhecem. E fica aqui uma palavra de carinho. O que você está ouvindo aqui, ouvinte, às vezes pode parecer para uma pessoa que está enlutada, está entristecida, pode parecer uma palavra mais dura, mas elas são palavras cuidadosas, carinhosas, com o objetivo de trazer as pessoas para uma reflexão importante sobre esse tema. A gente tem necessidade do envio de missionários. Em vários casos, a pessoa vai tendo convicção de que não voltará. Em outros casos, a pessoa assim, há um risco de não voltar, porque são lugares perigosos, lugares complexos, lugares difíceis, onde para entrar o Evangelho de Cristo você corre esse risco o tempo inteiro. Então é necessário que a gente tenha uma preparação emocional, uma preparação física e, sobretudo, a preparação espiritual para a gente enfrentar essas coisas todas, porque de fato não é fácil. É uma dor muito grande. A gente traz aqui o carinho para essas pessoas envolvidas e essas igrejas e a todos aqueles que fazem da obra do Senhor, a obra missionária, algo do dia a dia. Estamos juntos no Debate 93. Uma pesquisa do IPEA apontou que 2 em cada 10 jovens brasileiros não trabalham nem estudam. Por isso, eles são chamados de jovens nem-nem. De acordo com o estudo, as razões para esse percentual significativo de jovens nem-nem, 23% aí, são problemas com habilidades cognitivas e socioemocionais, falta de políticas públicas, obrigações familiares com parentes e filhos, entre outras coisas. E aí nós perguntamos, você conhece pessoas, independente da idade, ok? Que poderia chamar de nem-nem, não por uma das razões apresentadas pela pesquisa, mas porque realmente não gostam de fazer nada. Como lidar com alguém que a gente percebe claramente que quer deitar nas nossas costas? E aí, queridos debatedores, queremos ouvi-los sobre esse assunto. Posso falar? Pode. Existem 2 questões. Existem os jovens que estão correndo atrás de fato e de verdade, lutadores, jovens valentes, porque a gama de disciplinas hoje, os concursos, eles são muito disputados, sabe? Há uma disputa muito grande e os jovens valentes, valorosos estão seguindo, embora não hajam oportunidades que eles ainda possam abraçar. Não se abre portas. E existem esses jovens neném, que estão de braços cruzados e nada querem fazer. E aí se desenvolve uma dificuldade, sim, cognitiva, porque eles ficam doentes no quadrado, ficam doentes dentro de casa, no quadrado parado.
Eu, na verdade, vou meter aqui até o que a proposta, né? Sobre esses que não gostam de fazer nada, né? Porque eu acho que isso aí vem de herança familiar, muitas vezes. Às vezes é um pai, uma mãe que não dá uma responsabilidade, se é criado pela avó, pelo tio, pela tia. Porque o que acontece? A Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar. Então a Bíblia não diz que é para apontar o caminho, é para andar nele também. Então eu não posso ter um filho dentro de casa, achar normal. E muitas vezes a gente pensa assim, porque geralmente família, JR, quando há mais filhos, a gente sempre elege o mais dodói, o mais inteligente, o mais aplicado, o mais fraquinho. Então na família é assim. Então geralmente quando tem esse filho mais preguiçoso, você tem que entender o seu irmão. E muitas vezes se passa a mão por cima da cabeça e não se ensina, porque a criança aprende. Ela aprende, uma mãe que pega um filho, olha, vai varrer, vai lavar o banheiro, pelo menos a minha criação foi essa, ou seja, a gente aprendeu a construir dentro de casa. Então, se hoje, e parece que por conta de pai e mãe trabalharem fora, parece que é uma culpa muito grande em que não se vê muita cobrança em relação aos filhos, né? E essa cobrança, essa falta de cobrança tem gerado uma geração neném. Eu entendo que a questão do ambiente também faz a pessoa, né? Nós vemos aí muita gente, uma boa parcela de tempo do meu pastorado, estou com 35 anos de pastorado, mas pelo menos 12 anos eu fui responsável, um dos responsáveis, né, na minha denominação, pelo alemão. Aí, o que dói, você sobe, está subindo um morro, né? Ô, pastor, por que esse garotão com essa arma desse tamanho está me chamando? O meu nome precisa orar por mim. Se você acredita na oração, é porque você acredita em alguma coisa a mais. Se você acredita em alguma coisa a mais, o que esse fuzil está fazendo nas suas costas? Pastor, não sei o que mais, né? Eu não fui mais para a igreja e tal. Então, eu acho que o ambiente faz a pessoa. Infelizmente, o ambiente faz a pessoa. Esse garoto que vê gente andando com cordão de ouro caríssimo, tênis caríssimo, né? E não faz nada, e dizer que ele vai ter que trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia para ganhar 20, 30 reais por dia, quanto ganhar. Então, ele entende que isso não é inteligente. Por isso, eu acho que essa turma, neném, depende da família, depende da igreja, depende de um conselheiro para dizer, tudo bem, o garotão está todo assim, mas amanhã está morto. Né? Nós queremos você uma vida saudável, né? Uma vida próspera, né? E você ter moral para dizer para o seu filho que andar com certas companhias vão fazer uma diferença negativa. Muito obrigado aos nossos queridos ilustres debatedores presentes no nosso debate 93 de hoje, agradecendo inicialmente ao presidente, pastor José Magalhães Furtado. Grande abraço, querido presidente. Eu que agradeço a oportunidade, né, e aproveito para dar os parabéns pelo evento. Eu nunca vi daquela coisa, né? Eu acho que não é à toa que o debate 93 é essa potência, porque vê mais do que a maioria, infelizmente, vê. Muito obrigado, querido. Graças a Deus. Apóstolo Alexandre Macedo, obrigado, também esteve lá conosco. Obrigado, JR. Foi bom, né? Na verdade, ver lá você jogando, correndo. Só apertei para chamar o teu nome lá. Pô, fala o JR aí, pô. Falando de todo mundo, mas não fala o nosso goleador aí. E mandar um abraço e um beijo aí para todo o nosso pessoal lá do Cian. Deus abençoe todos vocês. Um beijo no coração. Também para os nossos ouvintes que acompanham esse debate precioso. Maravilha. Pastora Márcia, obrigado, hein? Deus abençoe. Obrigadão aí pela chance, pela oportunidade, que Deus nos abençoe. Eu não te vi jogando, mas certamente foi uma pelada boa. Foi top, foi muito legal. Foi muito bom, muito foi? Foi muito bom. Tá bom. No dia seguinte, tomou aquele... Normal. Aquele remédio. Joguei pouco tempo, porque como manager ali do nosso time, né, presidente? Como manager do nosso time, eu tava lá para ajudar os nossos amigos. Cadê a lista, Marcela? Vamos lá para a lista. Eu quero dar aqui essa lista, agradecendo e honrando os queridos colegas que participaram. Vou dar primeiro aqui a lista do chinelinho, que é importante também,
pro nosso ouvinte acompanhar, aquele pessoal que falou que ia, mais um chinelinho, entendeu? Na última hora deu aquela amarelada. Um abraço aqui pro William Nascimento, Alex Pinheiro, Emerson Pinheiro, André Câmara, Jevaé, que ia ser técnico, aqui Raquel Lima, né? Cirlei foi. Pastora Virgínia foi. Elas só não jogaram. A pastora Virgínia não? Não bateu pênalti, não? Não bateu pênalti, não. Mas a pastora Cirlei foi orientada pela irmã dela, que por acaso trabalha aqui conosco, que o horário era diferente. Foi isso que ela falou lá. Chegou no horário. Isso que ela falou lá. posterior. Mas vamos dar ênfase aos nossos craques, aqueles que lá estiveram. Pastor Carlos Pedro, Bispo Sérgio Nonato, Reverendo Edson Nascimento, o apóstolo Alexandre Macedo, o pastor César Carvalho, o pastor Edson, da pastora Carla, né? O Sérgio Dubocage, o bispo Maurílio Luiz, pastor Luciano Regis, que fez gol lá, pastor Márcio Rocha, pastor Manuel de Matos, aliás, recebe nosso carinho, pastor Manuel de Matos, se contundiu lá, pastor Rômulo Rodrigues. Caiu com ele mesmo. Caiu com ele mesmo, ele tá ouvindo a gente, pastor, um beijo pro senhor, ele tá imobilizado, gente, é verdade, rendeu pra ele, tadinho, vamos lá. Bispo Maurílio Luiz, pastor Márcio Rocha, pastor Manuel de Matos, pastor Rômulo Rodrigues, pastor Jean Max, Jairo Bonfim, pastor Manassés Loyola, pastor Rodrigo Lourenço, pastor Eduardo Menezes, o pastor Anderson do Carmo, reverendo Paulo César Braga, o pastor Sérgio Andrade, o pastor José Maria e o pastor Samuel Silva, que também esteve lá com a gente, mas acabou não entrando para jogar. Eu não vi, não. Não teve uniforme. Garoto, Samuel, você não viu o pastor Samuel na hora que vocês estavam entrando no campo? Samuel. Você, inclusive, falou pra ele, corre lá, Samuel, pra trocar de roupa, mas eu falei, não. Se eu falei isso, eu tava lá, então. Você tava acelerado. Tava aceleradíssimo. Mas eu tô ligada. Meus parabéns a todo o nosso timaço aí, o nosso time dos meninos aí. Nós tivemos um time adversário bastante forte. Eu acho que ali só tem profissionais, impressionante a habilidade daqueles irmãos, que Deus abençoe a todos. Sensacional. E o nosso time teve lá um ganho no segundo tempo. No segundo tempo. Eles ganharam o primeiro tempo, nós ganhamos o segundo tempo. Segundo o Sérgio, foi o Antigo Testamento e o Novo. O Sérgio do Bocage falou isso. Narrador. Isso, narrador do segundo foi. Tempo. Ele disse que o outro time ganhou o primeiro tempo e nós ganhamos o segundo. Mas eu quero agradecer a confiança dos nossos queridos amigos, pastores, participaram conosco lá. Os que não foram, naturalmente, eu estou implicando aqui com eles, mas cada um deles teve um motivo justo. Quero agradecer o empenho de cada um deles para estarem conosco lá, e a gente fez um trabalho social. O objetivo era arrecadar alimentos não perecíveis para as instituições, e isso é muito importante nessa época, especialmente essa época de Natal. E tivemos ali a bênção da comunhão, do relacionamento. Foi divertidíssimo. Foi muito bom. E as meninas arrebentaram. Elas arrebentaram Paola, Carla, Eveline, Beatriz. Paola Carla tá no vídeo. Vocês fizeram o vídeo aí, tá a Paola Carla dando chute. A Eveline. Aquela bola que bateu no trio elétrico. Foi. Estou forte. Foi. A Beatriz, a Exane Alves, a Edeni, a pastora Carla Regina, pastora Léa Mendonça, a pastora Flor de Lis, pastora Daniele Queiroz e a pastora Emanuele. Quem ganhou? Eveline. Eveline foi a campeã. Campeã. Acertou lá os pênaltis todos, enfim, foi muito bem. Muito obrigado às meninas. As meninas trouxeram um brilho especial. Nós agradecemos, porque as meninas da mesa sempre nos ajudam aqui, e lá elas abrilhantaram de maneira muito preciosa. Animadíssimas. Então, sensacional. Parabéns a Marcela Bastos, a Mariana Menezes, que fizeram a cobertura. Muito obrigado pelo apoio também. E essa festa é uma festa do movimento Craques da Paz e da 93 FM. Ano que vem, se Deus quiser, tem mais. Eu falei para os pastores que pediram, eu falei que a gente vai marcar um treino no meio do ano. Né? 2019. Vai ter um treinamentozinho no meio do ano. E vai ser muito bom. Muito bom. Obrigado, Marcela Bastos. Minha gente, agora o que é? Pode falar. Vai lá. Mandar parabéns ontem, pastor Moisés Flores, do Ministério Fruto da Videira, em Santa Margarida, pastor Walker de Melo, Ministério Pão da Vida, lá em Duque de Caxias, e hoje, aniversário do pastor Renan Maximiliano, da Igreja Batista em Inhão. Vamos orar por esses queridos, ilustres amigos, pastores, que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos orar uns pelos outros, apresentando diante de Deus os temas que nós compartilhamos hoje, e vamos orar como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, de forma especial, orando pela vida do pai da Marcela Bastos, o pastor Carlos Bastos.
Oremos. Pai, nós te agradecemos por esse dia, por tudo que foi tratado aqui. Oramos pelas pessoas que estão enlutadas, oramos pelos enfermos. Pastor Carlos, toma nas tuas mãos o teu filho. Oramos pelos nossos aniversariantes, Pastor Walker, Pastor Moisés, Pastor Renan. E, Pai, te pedimos que a tua bênção esteja sobre esta rádio e sobre todos aqueles que fazem, ó Deus, desse lugar um instrumento nas tuas mãos. Abençoa-nos, Pai, no dia de hoje. Oramos pelo nosso estado e pelo nosso país. Que a mão do Senhor esteja sobre o Brasil. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.